Bom dia, gente. Bom dia. Aqui a gente tem uma aulinha de hidrólise de sais, dos sais. Uma aula que costuma aparecer bastante nos últimos anos nos vestibulares, tá? Eu vou dar vários exemplos, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me procuram, tá bom? É do setor C, a aula é 56, página 435. Tá certo? Então vamos começar, bora começar. Então, antes da gente entrar no assunto de hidrólise de sais, vamos fazer um remember da autoionização da água, dos íons da água, né? Então, nós temos as classificações das soluções aquosas. Toda solução, não importa se é ácida, básica ou neutra, possui íons H+, e OH- soltos. Se a solução é ácida, a quantidade do íon H+, lembrando que pode aparecer aqui H3O+, né? É a mesma coisa. É maior que a do OH-. Se a gente tem uma solução básica, é o contrário. O OH- tem mais que o H+, mas sempre tem as duas, tá? E no caso da solução neutra, a quantidade de H+ é igual ao OH-. A 25 graus Celsius, a constante do produto do H+ vezes o OH- dá 10 a menos 14, né? Com isso, a 25 graus Celsius, na solução neutra, eu sei que eu tenho 10 a menos 7 para cada um, tá? Só que a gente já viu, só para a gente poder introduzir a teoria do porquê que tem sais que reagem com a água e a sua solução final vai ficar o quê? Tá? Essa é a ideia dessa aula. Sua solução final vai ficar ácida, básica ou neutra. Então, qual é a ideia quando eu coloco um sal em água? Qual é a teoria? O sal, ele tem uma parte positiva, que eu chamei de Y, e uma parte negativa, que seria o X. O que vai acontecer? Quando eu coloco ele em água, o positivo dele vai pegar o negativo da água, que é o OH-. A parte negativa do sal, o ânion, vai pegar o H+ da água. E aí a gente teria a formação de uma base e de um ácido, né? Toda solução vai ser neutra? Quando eu coloco um sal em água, será que eu tenho uma solução neutra? Nem sempre, tá? O que vai acontecer aqui? Alguns sais reagem com a água. E a condição para que o sal reaja com a água, que é a ideia de hidrólise, é se formar um ácido e ou uma base fraca. O que eu quero dizer com isso? A base pode ser fraca ou o ácido pode ser fraco, ou os dois fracos. Tem que ter pelo menos um deles fraco. Caso isso ocorra, a gente vai ter a hidrólise do sal e aí a gente vai aprender a analisar a solução final. Se a solução final fica ácida, básica ou neutra. Então, qual é a parte teórica envolvida, né? O Y+ vai ficar com o OH- da água, o X- vai ficar com o H+, aqui vai formar uma base e aqui vai formar um ácido, né? O cátion forma a base e o ânion do sal forma o ácido. Legal. Vamos ver o que pode acontecer. Se formar um ácido forte e uma base fraca. Desculpa, gente. Se formar um ácido forte e uma base forte, o sal apenas dissolve. Por quê? Porque a condição para ter uma reação de hidrólise é formar alguém fraco. Se os dois forem fortes, significa que o sal apenas está se dissolvendo e a sua solução final é neutra, tá? Agora, se eu formar um ácido forte mais uma base fraca, ocorre a hidrólise e a solução final é ácida. Por quê? Porque é o ácido que ganha na força. Vai ter reação porque formou a base fraca, a condição é essa. Mas, para a gente saber o que fica no final, a gente precisa ver o que ganha de força. Se é o ácido que ganha de força ou se é a base. No caso aqui, o ácido é mais forte. Por isso que a sua solução final ficou ácida, pH menor que 7. Se você tiver agora o contrário, formar um ácido fraco, mas a base for forte, vai ocorrer hidrólise também, porque formou alguém fraco, mas quem ganha na força é a base. Então, a solução final, nesse caso, fica alcalina ou básica, né? Que é pH menor que 7. E a última condição, né, gente? A gente já viu, se formar a base fraca, o ácido forte.
se formar o ácido fraco, a base forte. E se os dois forem fracos, né? O que vai acontecer? Se eu tiver o ácido fraco e a base também. Aqui fica difícil de você, esse é mais forte que esse, porque os dois são fracos. O exercício, nesse caso, deverá informar a constante de cada um, a constante do ácido e a constante da base. Aquele que tiver o maior valor vai ganhar no caráter, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá bom? Tá, agora aqui um remember para guardar ácido forte, base fraca. Eu disponibilizei um resuminho, vou disponibilizar para vocês no roteiro junto com essa aula, tá? Um roteirinho para vocês seguirem. Mas o PowerPoint aqui eu também detalho legal, tá bom, gente? Então, tabela de ácidos e bases. Como que eu gosto de guardar, tá? Hidrácidos são ácidos sem oxigênio. Só tem 3 que são fortes: HCl, HBr e HE. O resto pode considerar fraco. Existe um moderado, mas nessa aula você não separa em forte, moderado e fraco. Ou você fala que é forte, e aí isso inclui aqui esses ácidos. O que não for forte, você pode colocar como sendo fraco. Quando eu tenho ácido com oxigênio, são chamados de oxiácidos. A gente faz aquela subtração, né? 4 oxigênios menos a quantidade de hidrogênios aqui. Se a diferença for maior ou igual a 2, é forte. Então, aqui, ó, 4 menos 1, 3, forte. 3 menos 1, 2, forte. 4 menos 2, 2, forte. 3 menos 1, 2, forte. Se for 2 ou maior que 2, é forte, tá? Aqui eu coloquei um exemplo de um moderado, mas, gente, esses que eu destaquei aqui em amarelo são os que mais aparecem, tá? E os fracos, que mais cai, né? No caso aqui, ó, 1 menos 1, 0, é fraco. O ácido carbônico, apesar da diferença ser 1, ele é fraco, tá? Porque a diferença de 1 considera moderado. Por isso que eles não ficam muito no meio do caminho. O que não for forte, você considera fraco. Cai muito o ácido carbônico, tem que saber que ele é fraco. E esse daqui, que é o ácido acético, que é o ácido que tem no vinagre, tá? Também um ácido fraco. Então, os ácidos a gente guarda assim. Agora as bases. Bases fortes. Base da família 1A. Lina, Cama, Robson, Cruzoé, francês, os elementos da 1A, quando formam bases, são bases fortes. Tirando da 1A, cálcio, bário e estrôncio também dão bases fortes. Não tem base moderada, tá? Então, o que não é forte, você considera como sendo fraco. Daqui, pode aparecer o hidróxido de alumínio, sim, mas o que mais aparece é o hidróxido de amônio, tá bom? Então, agora a gente vai aprender a usar isso, tá? Então, eu vou dar a regrinha na hora que eu estiver explicando, eu vou falar a regrinha para vocês irem guardando, mas a ideia é essa, tá? Então, vamos começar com o brometo de amônio. Brometo de amônio. Base, o NH4+, pega o OH- da água, certo? Formando o NH4OH. O Br- pega o H+ da água, formando o HBr. Vamos analisar. Essa é base fraca. Por quê? Bases fortes. Base da família 1A, cálcio, bário e estrôncio. Não é, portanto, fraca. Essa aparece bastante. Esse ácido é forte. É um dos 3 lá dos ácidos sem oxigênios que são fortes. HCl, HBr e HI. Pronto. Então, quando eu coloco esse sal em água, ocorre reação química porque formou a base fraca. Mas no final, que meio que ganha? O ácido não é mais forte que a base, então no final a solução fica ácida. Portanto, pH menor que 7, tá? Daqui a pouco a gente vai montar as reações para vocês verem. Aqui a gente está treinando, gente, direcionando para a prova teste, tá? Um outro sal que, gente, despenca, não cai, né? Despenca. É o carbonato de cálcio, também conhecido como calcário, CaCO3. Então, vai ter o cálcio, que é positivo, vai pegar o OH- da água, CaOH2. Tem esse 2 aqui porque o cálcio é mais 2. O CO3-2 vai pegar o H+ da água. Tem esse 2 aqui por causa do escorrega, né? H2CO3. Essa base é uma das fortes, mas esse ácido é fraco. Portanto,
ocorre reação por causa do ácido fraco. Mas quem vai dar a força aqui, no caso, é a base, que é mais forte. Solução final básica ou alcalina, pH maior que 7. Aqui, gente, costuma aparecer também, eu coloquei aqui no cantinho, por causa do carbonato, tá? O bicarbonato de sódio e o carbonato de sódio. Ó, aqui o ácido formado é o mesmo. HCO3 forma aqui em água, CO3 menos 2, que é como se fosse esse também. No caso aqui, formaria NaOH, né? O Na pegaria o OH da água, formando NaOH, que é uma base forte. Então, para esses dois exemplos que também caem muito no vestibular, a solução final é básica, porque formou uma base forte com ácido que é fraco, tá? A base ganhou na força. Nosso famoso sal de cozinha, né? NaCl é o nosso sal de cozinha. O que vai acontecer? O Na+, vai pegar o OH da água, o Cl- vai pegar o H+ da água. Legal, só que essa base aqui é forte e esse ácido também. Então, conclusão, não ocorre reação com água, apenas dissolve. Por quê? Para ocorrer reação com água, teria que formar alguém fraco, tá? Então, esse sal só dissolve. Ele só dissolvendo, a solução final é neutra, pH igual a 7, tá certo? Mais um exemplo, cianeto de sódio. O Na+ vai pegar o OH da água, NaOH, base forte. O Cn vai pegar o H+ da água, HCN, ácido fraco. Só tem 3 ácidos sem oxigênios que são fortes: HCl, HBr e HI. Esse não é o caso. Então, a base é forte, ácido fraco. Ocorreu reação? Ocorreu, porque formou alguém fraco. A sua solução final é básica, devido à força da base ser maior que o ácido. E a gente tem, então, um pH maior que 7. Outro que costuma aparecer bastante é o acetato de sódio, gente. O acetato vem do ácido acético, né? De sódio. Aqui em orgânica a gente inverte, né? O Na é positivo, né? E toda essa parte aqui é o negativo. Então, o Na pega o OH da água e essa parte aqui pega o H da água. Essa base é base forte, ácido que tem no vinagre, esse aqui é o ácido acético, é um ácido fraco. Vai ocorrer hidrólise do sal na água, quem ganha de força é a base, certo? Solução básica, olha eu aqui, solução básica, pH maior que 7. E mais um para a gente treinar, né? Cianeto de amônio. Depois a gente vai montar as reações, tá? Aqui a gente só está montando a teoria olhando a substância. Vai formar o OH da água, NH4OH, com o H da água, HCN. Base fraca, ácido fraco. E agora? E agora eu sei que ocorre hidrólise porque formou alguém fraco, legal. Mas como eu sei, minha solução final vai ficar o quê? Se ele falar que as constantes do ácido e da base são aproximadamente o mesmo valor, pH neutro, tá? Mas no caso aqui eu fui buscar os valores. Essa base tem uma constante de 10 a menos 5. Esse ácido tem uma constante de 10 a menos 10. 10 a menos 5 é um valor maior que 10 a menos 10. Conclusão, quem ganha aqui é a base. Então, a solução final é básica, pH menor que 7. Gente, já vi exercício de vestibular colocando que os dois têm a mesma constante, tá? Aí, você tem que colocar a solução neutra, tá certo? Agora, vamos começar a montar as reações de hidrólise. Então, hidro vem de água, lise vem de quebra. Então, a gente vai quebrar a água para reagir aqui. Então, eu peguei o cloreto de amônio em água. O NH4, a água quebrando, dá H+ e OH-, né? O NH4+, pega o OH-. O Cl- pega o H+. NH4OH mais HCl. Agora, como que a gente faz para interpretar, tá, essa equação? Existe uma equação chamada diônica, que ela é que, às vezes, quando o exercício pede reação de hidrólise, é a que a gente tem que usar, tá? Nessa equação iônica, a gente já pôs isso no roteiro, tá bom? Pode acompanhar com o roteiro.
A gente vai separar as substâncias nos íons, mas nem toda substância a gente separa nos íons. Então, o sal a gente sempre separa. A água não, porque a água a gente fala que é uma substância que tem poucos íons. Ela até tem, mas são poucos. E do lado do produto, você só separa nos íons o que for forte. Então, vamos analisar. Essa base é fraca e esse ácido é forte. Aqui vou separar, sempre o sal se separa, NH4+, Cl-. A água não. Desse lado, só separa o que for forte. A base é fraca, continua junto. O ácido forte, a gente fala que ele ioniza, então fica em H+ e Cl-. Na equação iônica, esse Cl- aqui, ó, ficou igual, tá vendo? Então, a gente pode cortar ele, tá? Então, continuando o exemplo que a gente estava dando, né? Ficou meio cortado o último slide, tá? Mas ele tá aqui de novo, ó. Deixa eu colocar aqui meu ponteiro que saiu. Então, o que eu estava falando? Que o Cl- estava igual aqui e aqui, né? Tá? E aqui eu vejo claramente que o íon H+ está solto. Então, eu vejo que o meio é ácido. Então, o Cl- eu corto. E aí, eu tenho a equação iônica da hidrólise. Apenas o cátion do sal reage com a água, formando uma base fraca e tendo os íons H+ aqui, que justifica a solução ser básica. Básica não, gente. Oxi, a solução ser ácida, tá? Íons H+ soltos, ácida. Íons OH- solto, básica. Essa reação aqui, ela atinge o equilíbrio, né? Lembra que a gente está só falando de equilíbrio? Então, é uma reação que tem equilíbrio químico. Tendo equilíbrio, tem constante, certo? O que a gente tem na constante? A gente tem esses íons, NH4OH, H+, aqui é aquoso, e NH4+. Por que a água não entra? Porque a água líquida, quando tiver alguém aquoso, aqui eu não coloquei aqui, gente, para não ficar muito cheio, tá? Mas é tudo aquoso. Tá em água, né, dissolvido, aquoso, aquoso. Então, a água líquida não entra. E químico adora ficar dando nome para as constantes. Como aqui é uma constante de uma reação de hidrólise, ele chama de KH. Constante de hidrólise. E às vezes aparece que aqui é a hidrólise do cátion, tá? Às vezes aparece esse termo. Ah, ocorre hidrólise do cátion? Sim, porque foi ele que, na verdade, que reagiu. O Cl- ficou solto no meio, tá bom? Mais outro exemplo para a gente montar a reação. Agora a gente vai montar a reação com NaCN, cianeto de sódio. Em água, o Na+ vai pegar o OH- da água, né? Ó, mesma coisa. O Na vai pegar o OH- e o Cn vai pegar o H+. Legal. NaOH mais HCN. Esse ácido é fraco, essa base é forte. Fazendo a iônica. Na substância, no sal, sempre separa nos íons, água não separa. Desse lado, separar nos íons o que for forte. Agora é a base forte. Legal, vou separar nos íons. O ácido é fraco, significa que ele está pouco ionizado. Tudo que é forte ioniza ou dissocia mais, tá? O que agora ficou intacto, sem nenhum tipo de transformação? O sódio, ó. O sódio estava solto, aqui continuou solto. Tá certo? Aqui eu vejo que tem OH- solto, então eu sei que essa solução final é básica, né? pH maior que 7, portanto, solução básica. Então, agora vamos finalizar no outro slide. Então, assim, aqui continuando, para a gente interpretar a constante de hidrólise, né? Deixa eu colocar meu ponteiro aqui de novo. Então, o Na+ permanece o mesmo, a gente pode cortar. Então, a gente tem essa equação. A reação, na verdade, é apenas do ânion. E é uma reação que atinge o equilíbrio. Se atinge o equilíbrio, tem uma constante de equilíbrio, constante de hidrólise, KH, né? Lado direito, OH- vezes o HCN, sobre o lado esquerdo, que é só o CN. A água líquida não entra se o meio estiver aquoso. Essas equações, quando aparecem nos vestibulares, eles colocam, tá, gente? Mas, ó, sempre que eu tiver íon, o meio tá aquoso, tá? Então, aqui a gente tem a constante de hidrólise e a gente fala que é a reação apenas do ânion, é a hidrólise apenas do ânion. Tá certo, pessoal?
Então, a parte teórica nós finalizamos. Tentem resolver os exercícios da apostila e qualquer coisa me procurem, tá bom? Então, um beijo enorme aí para vocês. Bom estudo, pessoal!